Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Opinião: Abel Ferreira errou ao poupar jogadores do Palmeiras contra o Vitória pensando no Flamengo. Resultado negativo diante do Vitória custou a liderança ao Campeonato Brasileiro. Time alternativo. Na noite do último sábado 27, o Palmeiras foi derrotado pelo Vitória por 2-0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do rubro-negro baiano foram marcados por Osvaldo e Matheus Martins. Para a partida, o técnico Abel Ferreira começou com a seguinte escalação: Marcelo Lomba, Gia e Vitor Reis, Naves, Caio Paulista, Gabriel Menino, Richard Rios, Maurício Lázaro, Estevão Rony. Ou seja, à exceção de Estevão, titular carimbado no Verdão, que novamente se lesionou, Abel Ferreira optou por começar com os reservas diante do duelo contra o Vitória, e a decisão saiu caro. Perdeu a chance de ser líder. Na cabeça do treinador, poupar os titulares seria a melhor forma de enfrentar o Flamengo, adversário da próxima quarta-feira, 31, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, o time alternativo custou a liderança para o Verdão, já que com a derrota do Botafogo para o Cruzeiro, um triunfo do Palmeiras poderia colocar a equipe no topo da competição. O Flamengo cumpriu seu papel contra o Atlético Goianiense, e é o novo líder do campeonato. Abel equivocou-se ao priorizar uma competição em detrimento da outra. Certo que na cabeça do comandante alviverde, um rival à altura do Flamengo e com tantas rodadas a serem disputadas no Brasileiro, há de se recuperar pontos lá na frente. Obrigação de eliminar o Fla. Entretanto, diferentemente do ano passado em que o Palestra tirou uma diferença de pontos colossal para o Botafogo, o brasileiro desta temporada se mostra muito mais equilibrado e sem margens para erros. Ainda cabe pontuar que o Flamengo, principal rival do Palmeiras por títulos nos últimos anos, investiu pesado em contratações, e não sente o mesmo impacto que o Verdão sente quando não tem suas principais peças à disposição. Agora Abel coloca para si o peso de ter que eliminar o rubro-negro carioca na Copa do Brasil. Caso isso não aconteça, a pequena crise que se instala na academia de futebol pode se tornar ainda mais complexa. Benja crava a chegada de artilheiro que Abel Ferreira morre de amores, fechou com Palmeiras. Flaco Lopes tem assumido a posição, com Rony também sendo deslocado em alguns momentos no Palmeiras. Notícias do Palmeiras com Benja. O Palmeiras fez um ótimo mercado de transferências e nesta janela trouxe reforços de peso como Gia e Felipe Anderson e Maurício. No entanto, muitos acreditam que falta a chegada de um artilheiro. A diretoria ainda não anunciou um jogador que fosse um substituto ideal para Endrick. Até o momento, Flaco Lopes tem assumido a posição, com Rony também sendo deslocado em alguns momentos. Agora, segundo informações de Benja, esse artilheiro que a torcida tanto aguarda vai chegar e já está fechado a sua contratação. Porém, os palmeirenses terão que ter paciência, já que o acordo será pago 2025. Gabigol no Palmeiras. Gabigol será jogador do Palmeiras a partir de janeiro de 2025. A informação foi dada pelo apresentador da CNN Brasil Benjamin Beck, durante o programa Domingol com Benja, no último domingo 28. Benja contou que Gabigol é um pedido do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e disse ainda que o jogador carrega a mágoa da diretoria rubro-negra por conta do relacionamento com o técnico Tite, que não houve intervenção. A informação que eu tenho é que o Abel Ferreira morre de amores pelo Gabigol, pediu o Gabigol e o Gabigol acertou com o Palmeiras. Ele está chateado com o Flamengo porque ele acha que a diretoria poderia interferido com relação ao Tite, para que o escalasse mais, e a diretoria não faz isso. Gabigol tem mágoa da diretoria do Flamengo, disse Benja. Segundo o apresentador, a chegada de Gabigol ao Palmeiras será muito benéfica para o alviverde e para o atacante. As partes entraram em consenso e todos podem sair ganhando com essa negociação. Gabigol vai para um clube que é do mesmo patamar do Flamengo. Vai para um ataque com Dudu, Estevão, Felipe Anderson. Palmeiras e Flamengo são os dois times mais fortes do Brasil hoje, completou o apresentador. Após semanas no Real Madrid, Endrick já recebe primeira situação no Real Madrid. Atacante chegou aos merengues cercado de expectativa para seguir o sucesso na Espanha. Joga muita bola. Endrick mal chegou ao Real e já vem causando uma enorme repercussão. O garoto prodígio é um dos melhores jogadores de sua geração e tudo isso gera uma enorme expectativa. Muita gente quer saber se o atacante conseguirá corresponder e irá triunfar no Madrid, o maior clube do mundo. É lógico que seu nome está estampado na imprensa e comparações até com James Rodrigues apareceram.
Os torcedores brasileiros no geral estão na expectativa que o jogador tenha muito sucesso, haja vista que o atleta ganhou o carinho dessas pessoas mesmo jogando no Palmeiras. Situação revelada. Após ser anunciado e apresentado, Endrick está com a delegação do Real Madrid para a pré-temporada. Mesmo sendo muito jovem e com poucos jogos pela seleção brasileira, o jogador já tem muita mídia. Ele, de acordo com a imprensa espanhola, foi um dos jogadores mais procurados pelos fãs. Endrick virou um jovem muito midiático e já atrai interesse de muitos apaixonados pelo Real. É um goleador que tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira em várias Copas do Mundo. Mas para isso acontecer, ele precisa ser bem maturado e os merengues sabem muito bem disso. Jogadores acima da média. A direção do Real tem muito cuidado com os mais jovens. Foi assim que conseguiu performar com Vinícius Júnior, Rodrigo e outros. Florentino Pérez conseguiu mudar a filosofia do clube. Os torcedores do Palmeiras sempre apoiaram o atacante, desde quando ele era muito jovem e ainda não tinha muitas chances no profissional. Até por isso, o jogador tem muita gratidão pelo Verdão. Palmeiras de Abel Ferreira terá importante desfalque para duelo contra o Flamengo. Time não poderá contar com estrela para jogo importante da competição nacional. Desfalque importante. O Palmeiras está ajustando os últimos detalhes para enfrentar o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo irá ter o seu primeiro jogo nesta quarta-feira, 31, e será realizado no Maracanã, a mando dos cariocas. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira deve fazer várias mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Vitória. O treinador não ficou satisfeito com o desempenho dos 11 inicial, e planeja fazer algumas alterações. Um dos setores que tem ausência confirmada é o sistema defensivo do Verdão. O zagueiro Murilo irá permanecer em São Paulo e não vai viajar com o restante do plantel para o jogo desta semana. Sem Murilo. O jornalista Flávio Latif informa que o zagueiro Murilo será ausência nesta primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. O defensor irá permanecer em São Paulo para acompanhar o nascimento do seu filho. Com isso, o Palmeiras precisará fazer uma mudança na dupla de zaga que irá enfrentar o Flamengo. A provável escolha de Abel Ferreira deve vir a ser o jovem Vitor Reis, jogador formado nas categorias de base do clube. Ele atuará ao lado de Gustavo Gomes, que já é titular e capitão do Verdão nas últimas temporadas. A outra alternativa é o jovem Kaique Naves, que também é cria da base do Alviverde Paulista. Outra ausência confirmada é o atacante Estevão, que vem sendo a principal arma ofensiva do Palmeiras ao longo desta temporada. Ele sofreu uma entorse no tornozelo e não deve se recuperar a tempo do jogo. Quem aparece como opção para substituir o jovem atacante são os veteranos Dudu e Felipe Anderson. Piquerez e Bruno Rodrigues estão machucados há mais tempo e também são ausências confirmadas. A provável escalação do Verdão para o duelo está da seguinte forma: o Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Lázaro, Flaco Lopes e Felipe Anderson, Mike. Flamengo. Nova informação surpreendente sobre o futuro de Gabigol chega ao Palmeiras. Jogador está na mira do Palmeiras de Abel Ferreira. Gabigol e situação no Flamengo. Gabigol tem sido alvo de assunto nos últimos meses. O jogador que defende as cores do Flamengo comandado por Tite está em final de contrato e tem levantado rumores sobre seu futuro. Nos últimos dias, o jornalista e apresentador Benjamin Beck comentou que o atacante teria informado que o atleta possui um contrato para defender o Palmeiras no começo do ano que vem. Ele não gostou e retrucou o jornalista nas redes sociais, chamando de mentiroso. E diante desta informação, uma notícia desta terça-feira, 30, surpreendeu. Gabigol pode ficar no Flamengo. Segundo informações do jornalista André Hernan, do portal UOL, o jogador está mais perto da reconciliação com o Flamengo do que assinar um pré-contrato com o Palmeiras. Vale lembrar que Gabigol possui contrato com o rubro-negro somente até o final do ano. De acordo com o jornalista, ele decidiu permanecer no Flamengo e está se reaproximando da diretoria. O Gabigol decidiu ficar no Flamengo, decidiu fazer o 7º jogo e permanecer. Está reconquistando seu espaço no clube, há uma reaproximação com a diretoria. Se isso vai se traduzir numa proposta diferente do clube, é uma situação que vai acontecendo nos próximos meses até o final do ano, comentou Hernan. Fato é que o Gabigol não quer esse um ano de contrato que o Flamengo propõe, quer um contrato maior, se não ficar no clube, sai pela porta da frente. E aí no final do ano é que ele vai fechar com alguém, disse. O jornalista também informou que a proposta que o Palmeiras enviou de um pré-contrato já não tem mais validade. Já foi rechaçada, recusada, sem validade mais.
Porém as conversas seguem porque o clube paulista ainda segue interessado em Gabigol, disse.